bem-vindos ao primeiro episódio do Evidência Cast, o podcast do Evidência criado especialmente para você que é empresário, empreendedor, quer abrir o seu próprio negócio ou tem dificuldades e não consegue se inspirar em ninguém. Então, esse podcast vai trazer histórias que inspiram o sucesso empreendedor e também dicas e conteúdo voltado para questões que envolvem o funcionamento das empresas. É isso aí. E hoje temos um convidado super mega especial, que é o Alexandre Tabarelli e a Tatiana, que são nossos primeiros clientes do Evidência, onde vamos, no decorrer desse podcast, irá contar a história, nos detalhes, como que eles chegaram até nós, até o Evidência Contabilidade. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, CEO do Evidência Contabilidade. E eu sou a Tássia. E hoje estamos com o Alexandre e com a Tatiana. Xande, começa falando um pouquinho de você, da sua história. Quem é o Xande? Com quanto tempo você começou a trabalhar no seu ramo? Se apresenta para o pessoal. Boa noite, né? Primeiramente, agradecer a Deus por estar com vocês aqui nesse momento, né? E apresentar um pouquinho o que foi a minha trajetória e o que está até hoje, a trajetória nossa na indústria, né? Do ramo moveleiro. Eu sou a Tatiana, esposa do Alexandre, e eu sou a incentivadora. Como é que começou, né? Com 11 anos de idade, no dia 19 de março de 1985, eu tive a oportunidade de entrar e começar a trabalhar dentro de uma marcenaria, né? Ela se chamava Indústria de Móveis Rô Silva, que me deram a primeira oportunidade, né? O Décio e o Anísio, né? Sou muito grato a eles por essa oportunidade que me deram 11 anos atrás. E essa trajetória dentro da indústria de móveis Rô Silva terminou em 1990. Tive outra oportunidade de outra empresa me dar oportunidade também, que foi a indústria de móveis Nuri, né? O Nuri hoje não se encontra mais aqui na Terra, que Deus o tenha, né? E nessa indústria eu fiquei 2 anos trabalhando lá também. E eu sempre almejando querer aprender, né? Comecei na Rô Silva, passei pelo Nuri e cheguei na Plínio Móveis e Decorações. Um empresário de São Paulo que veio para cá, montou, né? E nesse espaço, o primeiro trabalho que ele deu para mim foi 2 armários embutidos. Eu, nas outras 2 indústrias, não tinha feito esse trabalho ainda, entendeu? Aí eu falei assim, eu não sei fazer. Ele falou, aqui você vai aprender. Ali começou uma trajetória de aprendizagem também, né? Só que antes de tudo isso, tenho que agradecer ao meu pai também, ao Carlão, que também não está aqui hoje com nós, a oportunidade de eles me ensinarem, né? Na Rô Silva, meu pai ficou um pouquinho, depois fomos para o Nuri, os 2 estavam junto comigo, depois saí do Nuri e fui para Plínio Móveis e Decorações, aí depois, com um tempinho, eles foram atrás também e trabalhamos junto ali. Ficamos, acho que 4 anos dentro da Plínio Móveis e Decorações. Nesse momento, depois, eu tive que desvincular da empresa porque o Plínio, na época, ele sofreu um AVC, ele fechou a empresa. Aí, nesse meio termo, eu fiquei 1 ano trabalhando com o Giovanni. Ele abriu a empresa naquela época, né? Só que ele teve um curto tempo de empresa. Nesse meio tempo, foi 1 ano só, que eu e meu pai trabalhando junto, e ele também fechou a empresa. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz Fiamengue. Com o Luiz Fiamengue, fiquei 10 anos trabalhando com ele. E ali sempre aprendendo mais, né? Comecei fazendo uma cama com criado mudo, depois comecei a fazer cadeira, depois armário, depois cozinhas e fui aprendendo, né? Nesses 10 anos que eu fiquei no Luiz, em 2001, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa com o Vanderlei, né? Que chamou eu para ser sócio naquela época, né? Eu, tipo assim, eu falei,
vou, não vou, era um novo, né? Porque você sai de um ramo de marcenaria, móveis planejados, para você entrar para um ramo de série, que a gente ia terceirizar para a indústria móvel Bechara. Falei, mas vamos aproveitar essa oportunidade, né? Que tanto o Vanderlei como a Marli, né? Não posso esquecer da Marli também, que ela que foi a incentivadora, que propôs meu nome para o Vanderlei na época, né? Aí começamos ali uma trajetória em 2003. Nesse meio termo eu fiquei na idade. 2001. Então, em 2003 eu comecei. Depois vai 2000. editar. Depois pode. Então, em 2001 eu tive a oportunidade de abrir essa empresa Indústria Móvel VX junto com o Vanderlei. Só que de 2001 a 2003 eu fiquei ainda trabalhando no Luiz, ia na empresa de manhã, passava o serviço para o funcionário, voltava para o Luiz. Isso, né? Durante os 2 anos, mais ou menos, eu fiquei essa vida. Aí até que eu consegui me desvincular do Luiz Fiameng, da marcenaria Tanabi, né? E depois de lá para cá, fiquei até 2012, montando a terceirização para o Bechara. Só que em 2010, eu montei a Tabarelli Imóveis Planejado. Então é uma trajetória meia longa, assim, tipo assim, só que 2010 a 2012 eu trabalhava nas duas empresas. Aí chegou num ponto que eu estava ficando sobrecarregado. Aí eu optei pela Tabarelli Imóveis Planejado e me desvinculei da indústria imóveis BX, né? A Vanderlei continuou tocando a empresa depois e eu saí e estou até hoje, né? Faz 14 anos que eu estou na trajetória aí da Tabarelli Imóveis, né? Na verdade, durante esse período, o Xande gostava do móveis em série, né? Ele gostava daquele ritmo da produção, mas ele sempre falava dos planejados. E aí, quando em 2010 eles trocaram os maquinários na VX, né? Teve isso. E aí ele olhava para aquelas máquinas paradas, ele falava assim: "Nossa, isso dava uma marcenaria". Aí eu fazia assim, né? Será? Aí passava um pouquinho, ele, nossa, isso dava uma marcenaria. Aí ele, Tati, e aí, o que você acha? Falei, vai, mas se você gosta. E aí foi quando seu pai, né, também começou a trabalhar com você de novo. E as histórias dos dois sempre estão juntas. E aí, nessa época, ele trouxe o pai dele para trabalhar com ele de novo. Meu pai, o que acontece? Ele teve 2 oportunidades de ter empresa em 77, 80, anos de 80, só que nenhuma deu certo. No momento que eu falei para ele que eu ia abrir a Tabarelli Imóveis, ele começou a chorar. Porque não esperava, tipo assim, um sobrenome dele numa indústria de moda, entendeu? Aí ele começou, foi o primeiro funcionário meu. Funcionário não, bem, nem considero como funcionário, né? Como sócio, né? E tá até hoje comigo. Ele parou um tempo aí, uns 2 anos, mas hoje está lá comigo, trabalhando lá, o necessário, né? Mas ele ficou muito feliz por estar abrindo essa marcenaria no nome Tabarelli Imóveis, entendeu? Ele desejou muito boa sorte e está comigo até hoje, graças a Deus, né? Pode-se dizer que a Tabarelli foi a realização de um sonho. É, dele e do pai dele. Sim. Né? Sim, assim, é uma história. Não é fácil você ter uma empresa hoje no mercado hoje. Eu falo assim, você abrir uma empresa hoje, você manter ela no mercado é uma luta diária. Eu falo assim, então, só que eu falo assim, a gente foi perseverante, foi insistindo, foi tendo outras pessoas que no decorrer foi acreditando no nosso trabalho, tipo assim, trabalhando junto com nós, entendeu? Até hoje tem o Eduardo, o Fábio, que trabalha comigo, meu pai, entendeu? Tem uns ajudantes por fora também, mas dentro da empresa somos só em 3, mais eu. Já tive na época da BX, né, 50 funcionários. Hoje, com 3, 4, eu, tipo assim, eu sou mais feliz, eu tenho mais o controle da empresa na mão e sou grato, né, por tudo.
desse decorrer, por cada empresa que eu passei lá atrás, desde quando comecei, em 85, vai fazer 39 anos que eu trabalho com marcenaria. Não sei tudo ainda, entendeu? A gente tem, cada dia que tem que aprender mais. A gente nunca sabe realmente tudo. Então, cada dia que passa, a gente está aprendendo cada dia um pouco mais com as pessoas, com os outros empresários e assim por diante. Sabe o que eu acho legal ressaltar? Muitas pessoas acham que as empresas que têm essa história, que têm anos, simplesmente começaram do nada. Só que muitos empreendedores se esquecem que, normalmente, quando você passa a empreender, primeiro você empreendeu dentro do negócio de outra pessoa, né? Então, normalmente, o conhecimento começa quando é CLT. E aí vai despertando essa vontade de crescer, vai despertando esse querer algo mais. Foi assim com você também, Xande? Foi, né? Sim, com certeza. Assim, a gente sempre, aquela questão, a gente sempre, quando começa um negócio, a gente sempre acredita, entendeu? Então, fala assim, sempre almejar o melhor para a empresa, sempre é bom, né? Eu falo assim, o início é complicado. Fala assim, não é tão simples assim, mas aquela questão, você vai tendo pessoas que te fortalecem, né? Que nem a Tati, né? Que sempre me apoiou, sempre me incentivou, né? Eu sou mais reservado. Ela sempre vai, vamos dar certo. E acredito que nessa renovação, né, Tati? Porque lá em 2001 também ele estava com o Luiz e estava nessa empresa que terceirizava. Tá, você acha que vai dar? Vai dar certo. Vai, não, vai, você precisa começar. Ah, mas se não der? Se não der, não deu. Se não der, simplesmente não deu. Você tem o seu emprego, tem outra fonte de renda e pode dar certo. Se der certo, é algo a mais. E a mesma coisa, né, em 2010. Em 2010 foi a mesma coisa, porque a gente ainda tinha a terceirização para o Bechara. E funcionava, e dava certo. Só que o sonho dele na marcenaria era muito maior. E aí, Tati, vai dar certo. Mas se não der, a gente fecha, né? Aí, tanto é que a gente começou na informalidade, né, Xande? Foi, assim, meio que fundo de quintal, né, quando começou. Não era uma coisa, não era uma empresa como é hoje. Não tinha essa cara empresarial, não tinha uma fachada, não tinha nada. Era apenas um sonho de fazer armários, né? Sim. Um dos fatores que eu falo assim que lá atrás, como eu comecei no início, falei que eu comecei dia 19 de março, eu nem imaginava que eu estava começando no dia de São José, que é dia de São José, é o dia do protetor dos marceneiros, entendeu? Eu falo assim, então esse sonho começou lá atrás, no dia de nosso padroeiro, eu falo assim. Quando você tinha 11 anos de 11 idade. anos. Tipo assim, na época eu nem imaginava São José depois. Que a gente Nada é coincidência. Hoje eu falo assim, ter uma profissão dessa é muito gratificante, é muito gratificante, é muito honroso. Eu falo assim, porque a marcenaria realiza sonhos. Eu falo assim, a marcenaria ela realiza sonhos. Eu falo assim, e eu fico feliz em fazer sonhos de vários clientes que por mim passaram e por mim passam e vão passar ainda, entendeu? Eu falo assim, eu fico feliz em ver os clientes felizes com o nosso trabalho, com nossa dedicação, com nosso comprometimento com eles, né? Eu falo assim, então a gente tenta fazer sempre o melhor. Porque tem dois tipos de profissionais. Aqueles, assim, eu sou apaixonada por toda profissão. Eu acho que toda profissão é digna. Mas tem profissões que estão para resolver problemas, né? Tem. E tem profissões que são para realizar sonhos e para trazer alegrias e trazer felicidades. Então, assim, numa casa, quem não gosta de uma casa, um armário, a mulher sonha com uma cozinha, sonha com um quarto, sonha com um quarto de bebê. E quando tem feito, quer mudar. Exatamente. Então, assim, a profissão dele é muito boa porque a gente lida apenas com a parte da alegria
da felicidade da realização. Então é muito mais Mas fácil. em contrapartida, é uma grande responsabilidade também, né? Sim. Porque às vezes eu vejo que móveis planejados têm um ticket um pouco mais elevado que os móveis padrão. Então, às vezes, a pessoa se planejou a vida para ter o quarto do bebê, para ter o quarto dela. E como vocês veem essa responsabilidade de estar trabalhando com o sonho da pessoa, que é uma baita responsabilidade, né? Que ela sonha, por exemplo, o quarto daquele jeito, tal. Na cabeça dela tem aquele projeto. Então ela já desenhou. Como que é aquela responsabilidade? Nossa, se não sair do jeitinho que ela sonhou, como que vai ser a reação dela? Como vocês trabalham com essa responsabilidade? Porque cada cliente é um caso, cada obra é um caso. Então, como que vocês trabalham com isso, principalmente o Xande? Assim, qual que é a pressão do medo de sair alguma coisa errada? Como que você lidar com esse tipo de situação? Cara, eu falo assim, é uma pressão diária, falo assim, só que como eu tento fazer sempre o melhor, no sentido de matéria-prima, de ferragem, e de acabamento principalmente, entendeu? E a qualidade, eu falo assim, não vejo como pressão, eu vejo como uma necessidade de fazer sempre o melhor. Porque eu falo assim, o cliente, ele contata o marceneiro, né, no nosso caso, da Tabarelli Imóveis, já com um pensamento, ele trabalha bem, ele tem uma qualidade boa, ele tem eficiência, tem tudo isso aí, entendeu? Eu falo assim, então, existe a pressão? Existe. Só que quanto mais pressão tem, mais eu gosto, porque aí é a questão de a gente mostrar melhor e mais qualidade no trabalho, entendeu? Isso acho que vem em volta hoje, vocês, a empresa localizada na cidade de Tanabi, mas vocês prestam serviço no estado, já prestou serviço até em outros estados, e vocês são reconhecidos principalmente pela qualidade do serviço que vocês entregam. O que vocês devem a isso, essa qualidade? Qual que é o grande diferencial da Tabarelli Imóveis, no ponto de vista de vocês? Acabamento. Acabamento, eficiência, o que mais que eu posso falar para vocês? Entregar no prazo é uma briga no ramo de vocês? Essa eu posso contar, né? Porque assim, o Xande, ele é muito... Ele cumpre exatamente aquilo que ele propõe para o cliente. E uma vez a gente tinha que atender um cliente em Campo Grande. Ele falou, nossa, eu preciso estar tal dia, às 10 horas da manhã, na casa da cliente. Vamos, Tati? Vamos. Então tá, você vai comigo? Porque... Falei, beleza, vamos. Gente, nós chegamos na casa da cliente às 9h59, tocamos o interfone da casa. Né? E foi muito engraçado porque o marido... Era 10 horas. Era 9h59. O prazo era 10 horas. E o marido dela falou assim, não, vamos sair. Porque eles também... Ela era uma cliente que a gente conheceu através de um pessoal daqui de Tanabi. Ele falou assim, nossa, não, Tanabi daqui é muito longe. Vamos sair, eles vão chegar aqui 12h, 1h da tarde. Aí ela, é verdade. Ela tava pegando a bolsa pra sair com o marido. E o Xande toca o interfone da casa deles. Não é possível. Essa foi a frase dela. Não é possível. E ele, não é possível. É outra pessoa, é o entregador de água. E era. Eu falo assim, eu sempre prezo a eficiência em termos de prazo, entendeu? Aconteceu, não vou falar que a empresa não é sempre perfeita. 2 vezes eu atrasei uma questão, só que eu liguei para o cliente, vou atrasar uns 5 dias, uma semana aí. Aí entra a transparência, né? Quando acontecem os imprevistos. Exato. Né? Sim, Assim. Então, todos os clientes também, eles se sentem lisonjeados porque, nossa, ele está preocupado em entregar dia 10, só posso entregar dia 17, mas eu tento fazer de uma forma que não aconteça isso. Eu prefiro deixar o cliente feliz entregando antes, eu peço um prazo, de repente eu entrego até antes, para o cliente falar, nossa, ele é eficiente. Não, tipo assim, a empresa precisa disso, eu falo assim. Então, eu sempre costumo entregar antes, entendeu? Eu falo, mas já aconteceu 2 vezes, mas eu liguei para o cliente, falei, tá atrasado assim. Eles entenderam. Esse é um ponto importante que eu vejo para quem é empresário, quem tem empresa, que imprevistos vão acontecer. Aí é como nós vamos lidar com esses imprevistos. Sendo transparente com nossos clientes. Quantas vezes nós já passamos por imprevistos, o que nós planejamos alguma coisa e saiu totalmente diferente, mas sempre tem que prezar pela transparência. Falar, cliente, às vezes precisava de um documento tal dia, não vai dar certo por causa disso, vou te entregar.
O que acontece muito que eu vejo no mercado, às vezes a pessoa quer enrolar alguma coisa e coloca alguma culpa no que realmente não é. Aí acaba mudando, distorcendo. Então isso mostra e gera segurança para quem está contratando o teu serviço. Fala, pô, aconteceu um imprevisto que acontece. E quando você passa essa transparência, gera até credibilidade para a empresa, eu acredito, né? Que é isso que vocês trabalham. E você falou que é a qualidade. Quando você fala em qualidade, é tanto na parte da mão de obra, uma coisa que a gente comentou. Até hoje eu não sei tudo. É um lema que nós leva no escritório. Conhecimento, buscar conhecimento constante. Então hoje nós na contabilidade não sabemos tudo, buscamos sempre estar em constante aprendizado. Você vê hoje que a inovação do mercado, que é como que é essa importância de estar atualizado. Mudou muito o cenário, móveis. De quando você começou lá em 2010, vamos colocar da Tabarelli, de 2010 para hoje, qual que é o cenário ali de móveis planejados? Teve muita inovação, muito modelo novo? O que eu posso falar, Vitor? Quando eu comecei, 99% dos móveis era madeira. O que eu quero dizer com isso? Para você fazer um móvel na época, você tinha que passar por vários processos dentro da indústria moveleira. Não que mudou hoje. Mudou o maquinário. O processo é o mesmo, entendeu? Só que, em termos de inovação, cara, nossa senhora, não tem... cada dia aumenta mais a possibilidade de uma ferragem, uma corrediça invisível hoje, que um amortecedor, porta de armário hoje, que você tem trilhos e kits embutidos que você não vê, amortecedor, iluminação. Então, eu falo assim, cabideiros de utensível, eu falo assim, então tem a marcenaria, cada ano que passa, vamos pôr de uns 20 anos para cá, ela mudou completamente do que eu era antes, né? Antigamente era mais manual as coisas, né? E hoje é mais automatizado, né? Não que é muito automatizada, tá? As máquinas são diferentes, elas produzem mais, só que aquela questão. Antigamente, para você montar um armário de 3 metros, uma ideia, para você fazer em madeira, você demorava uns 5 dias, uma ideia, para você montar um armário. Hoje, com 2 dias, você monta. Então, você vê o tempo de isso que acontece. Hoje entrou a era da MDF. Então, antigamente não existia MDF, existia compensado. Compensado existe hoje ainda, existe compensado, não existe fórmica, só que 80% dos trabalhos é tudo em cima de MDF hoje. E existe pintura laca também hoje na marcenaria? Existe, só que são poucos, o público-alvo para a questão de laca é menor, devido ao custo, né? Eu falo assim, porque é um valor alto, entendeu? Laminado, então, é muito difícil hoje. Poxa, Angie, deixa eu até te cortando. Quando a gente vê essa mudança que vem acontecendo nos anos, porque cada dia que passa, a gente vê essa deficiência de mão de obra qualificada, não somente na parte de marcenaria, mas em diversos setores. O que você vê no futuro assim da marcenaria? Vai ter marceneiro? Olha, tá, se eu falo assim, eu vou te fazer uma estatística de, vamos supor, vai 39 anos que eu mexo com marcenaria. Trabalho com marcenaria, mexo com marcenaria não, trabalho com marcenaria. 39 anos, dentro da Anabi se formou, vamos chutar alto, 20 marceneiros, foi muito. Eu falo assim... E desses 20 que se formaram, você já percebe que já pouquíssimos estão na profissão. Não, estão todos ativos. Porque assim, uma tendência que a gente vê no mercado hoje é as pessoas fazem cursos, se especializam, faculdade em determinado segmento e aí saem, porque algumas porque acham que aquilo dá muito trabalho, com pouco retorno, ou porque essa profissão não vai ser a profissão do futuro, né? Então, a gente vê isso em diversos segmentos, principalmente daqueles que precisam de uma mão de obra qualificada, como a marcenaria, carpintaria, a parte ali da construção civil, que tem a parte... Mão de obra liberal, né? Então, você percebe assim, essa deficiência. Por isso que eu te fiz essa pergunta.
a experiência que você tem em todos esses anos, né? E aí você traduziu aí de uma forma simples, né? Que em 10 anos, 20 anos, 20 profissionais. 39 anos. 39, aí ó, 39 anos, Eu 20 falo assim, profissionais. Hoje, o que eu posso falar para você? Hoje está muito mais fácil, tipo assim, você aprender uma marcenaria do que há 39 anos atrás, que era, o sistema era diferente. Só que parece que está mais complicado as pessoas aprenderem a marcenaria do que qualquer daquela época atrás lá. Hoje eu falo assim, você vai ensinar uma pessoa a trabalhar. É difícil. Não sei. A marcenaria é dom. De repente, talvez muitas pessoas não têm dom. A marcenaria é matemática pura. Eu falo assim, só entra na marcenaria quem gosta de matemática, porque é matemática pura, é exata, né? Então, eu falo assim, talvez um pouquinho de dificuldade hoje com os jovens de hoje, né? Eu falo assim, a maioria dos marceneiros hoje em Tanapi, ou que eu tenho contato em Rio Preto, essas coisas, são pessoas mais de 40 anos para cima. Então, os jovens hoje não sei, não posso afirmar, né? Mas não desempenham hoje. Infelizmente, é uma ótima profissão, é uma profissão que está em falta, estou falando a pergunta, e a maioria não quer aprender. Então, o que acontece? Está sobrecarregando. Hoje, quem tem uma marcenaria, quem trabalha numa marcenaria, está sobrecarregando demais. Mas eu falo assim, eu vou falar por mim, eu tento pegar os trabalhos que eu dou conta de fazer, um prazo que eu preciso fazer, não fico, de repente, pegando trabalho para entregar, depois, vamos supor, eu entrego com 30 dias e não entrego. Não, por quê? Por causa da falta de mão de obra. Mão de obra hoje tá escassa. Não só na marcenaria, né? Todo profissional liberal, né? E você acha que a parte de maquinário vai conseguir suprir essa falta de mão de obra no futuro? Tem uma maquinária aí que ela faz o trabalho sozinha, entendeu? Só que é um investimento alto. Você pode até investir numa máquina dessa e trabalhar sozinho, só que é aquela questão não adianta a máquina soltar serviço se não tem quem faz o outro trabalho. Vai Quem virar monta, né? Acaba morrendo na mão de obra. Exatamente. Quem vai virar um monta? gargalo dentro da empresa ali. Vou soltar serviço, depois não tem quem faça ali. Porque não é só o processo cortar e ali. Você tem que montar, depois tem o cliente, dar acabamento, entendeu? Então, o diferencial da Barelli é o acabamento. Então, eu falo assim, existe móveis planejado, existe móveis modulado e existe outro tipo de móveis, entendeu? Eu falo assim, planejado é o que você planeja dentro de 3 metros de parede por 2,90 de altura, você planeja ali, você ocupa todos os espaços. E de acordo também com o cliente quer, né? De acordo Exato. com a necessidade de que ele precisa para casa dele. E agora tem muitas empresas moduladas, então tem diferença. Planejado com modulado. Modulado, ele pega 3 metros, os módulos dele dá 2,60, ele manda 2 partições de 20 centímetros cada lado, e o acabamento não fica o mesmo, entendeu? Você perde dentro do espaço do ambiente seu. Então, eu falo assim, a mão de obra hoje É difícil, né? tá escassa. Tá escassa. Ô, Xande, aí, agora para nós ajudarmos os empresários, o que eu costumo falar? Muitas vezes o pessoal começa a empreender, o Xande era marceneiro, tinha facilidade ali de trabalhar com marceneiro, às vezes tem o padeiro, às vezes... Então a pessoa tem uma expertise em determinada área. Mas a partir do momento que você abre a tua empresa, abriu a Tabarelli, aí não é só a parte da marcenaria, aí entra marketing, vendas, gestão de pessoa, finanças. No teu ponto de vista, qual que é hoje esses pontos, qual que é o mais dificultoso para a gestão do empresário, no seu ponto de vista hoje, desses fatores? Pode falar. Eu já sei a resposta, mas eu vou deixar eles responderem, né? Você responde. Do meu ponto de vista, cara, rapaz, fala você, velho.
O que eu acho que, normalmente, o que ele fala que é mais difícil é tentar traduzir aquilo que a pessoa quer e encaixar dentro do orçamento que ela pode, né? Porque a gente vê muita coisa na internet, a gente vê muitas coisas no programa de TV e quer sonhar tudo aquilo dentro de um espaço e até você colocar para ela que aquilo não é possível, né? Olha, você pode ter, mas com essa limitação, com essa limitação. Às vezes a limitação não é nem o espaço, mas sim o financeiro e ela sonha tudo aquilo. Então, às vezes, é essa dificuldade, né? De colocar para o cliente, às vezes, que não é tudo aquilo que ele pode ter naquele momento, apesar, talvez, dele precisar. Ou o sonho dele tá muito grande, né? Alinhado com a realidade, né? Exatamente. Talvez financeira e tudo mais. Exato. E também, né, traduzir. Eu falo assim, é bom que na marcenaria acaba se fundindo com outras áreas também, né? Os arquitetos vieram, né, nessa área para poder revolucionar. Eles têm uma visão diferenciada e quando entra um arquiteto nessa história, tudo muda. Tudo fica diferente, né? Ela vem, ela transforma, ela coloca eles colocam de uma forma que mesmo que esteja o simples, fica lindo. E aí, quando o cliente não tem um arquiteto nessa história e depende só do marceneiro, essa tradução, né? De colocar no papel aquilo que é o sonho do outro. Então, essa dificuldade. Então, é muito importante essa junção, né? De marcenaria, com arquitetura, com engenheiro, com todos esses profissionais trabalhando juntos. Entende? Eu acho que O arquiteto acaba facilitando o trabalho de vocês. Assim, ele consegue traduzir o sonho do cliente de uma forma mais eficaz para vocês que vão desenvolver. Que também o arquiteto sonha, mas quem desenvolve é vocês ali na batalha, né? Às vezes pega uma parede torta, um negocinho que impacta tudo ali no... Assim, o arquiteto, no caso, ele vem para... Ele retira, de repente, uns 80% do nosso trabalho de abordar, fazer o projeto. Então, assim, o arquiteto, quando nos procura, já tem um projeto pronto. Então, já vem que aquele projeto, você faz o orçamento em cima daquele projeto, talvez muda alguma coisinha ou outra, mas em cima do que eles fazem. Então, a arquitetura, tipo assim, igual a Tati falou, o arquiteto, rapaz, eu falo assim, só o tempo de nós abordar um cliente, de repente fazer um projetinho, discutir o projeto com eles ali, como é que você quer que faz, isso assim, toma muito tempo. Depois você passa para o orçamento, depois tem que mudar o projeto. Então, a arquitetura, o arquiteto vem para fazer esse trabalho. E automaticamente ele tira 80% ou mais da nossa carga de trabalho sobre abordar um cliente até chegar no produto final, entendeu? Essa é a importância, né? De fundir várias áreas e dentro de uma. Então, aí fica um insight poderoso para quem está assistindo. Parceria de forma estratégica para você conseguir alavancar suas vendas. Parceria. Tá? Então, mapeiem aí quem você acha que tem no mercado disponível para te ajudar aí com parcerias e encurtar o teu caminho de venda para você conseguir aumentar o faturamento. Ó. E falando em vendas, aproveita, Xande, deixa seu telefone de contato. Eu sei que tua agenda tá lotada, mas caso alguém queira te procurar para fazer algum orçamento, qual que é o telefone que você deixa pro pessoal? O meu telefone, no caso, é a área 17, né? É 981-22-2134. Repete de novo, pessoal gravar. Área 17, 981-22-2134. Se for algum cliente através do podcast, passa comissão para nós, viu? Ó, e para quem tá assistindo, vocês viram que nós recebemos um cafezinho aqui. Só que esse cafezinho é intencional. Porque o nosso convidado, o Xande, ele é apaixonado no Nesquik. Então, dá para vocês verem aqui, é um cappuccino de Nesquik que foi servido aqui para eles. Tanto é que o meu eu até tomei já. Os amigos dele dizem que ele é São Paulino e toma. Eles não vão te zoar, Xande. Não, imagina. Ô, Xande, agora vamos aproveitar e vamos entrar. Você falou que começou a Tabarelli em 2010, Tabarelli Imóveis, né? Só que você ficou informal. Quando que você foi buscar essa formalidade? Eu já vou juntar um pouco da história, porque quem não conhece, a Tabarelli Imóveis foi o primeiro cliente da Evidência Contabilidade. Além de clientes, são grandes amigos, são padrinhos do Miguel, são compadres, companheiros de vida, de acreditar nos nossos sonhos. Quando surgiu
Vou deixar até a Tássia contar, que o sonho foi da Tássia. Quando surgiu a ideia do Evidência Contabilidade, nós fomos compartilhar o sonho com eles. Aí eu vou deixar a Tássia dar sequência na história. Não, mas aí deixa eles responderem a pergunta, né? Mas aí fala que nós fomos compartilhar sobre abrir o escritório e tudo mais. Quem vai começar? Então, nós fomos compartilhar com eles a ideia que nós tínhamos, já éramos muito amigos naquela época, que eu tinha, né, a ideia, colocou com muito trabalho, ele comprou meu sonho, né, e enfiamos a cara, e fomos, eles foram as primeiras pessoas, os primeiros amigos que nós compartilhamos. Falaram, nós estamos com uma ideia de fazer isso, isso e isso, o que vocês acham? Até porque na época eles já tinham empresa, já tinham uma percepção diferente do mercado, né? E agora vocês vão sequência. Na verdade, começou você estudando com a Tássia, né? Exatamente. O Vitor eu já conhecia, no caso, né? Há muito tempo atrás, né, Vitor? Assim, sempre fui amigo do pai dele, jogava bola junto. E aquele menininho pequenininho na quadra lá. Continua pequenininho ainda, né? Aí já tinha amizade com o Vitor e tive a oportunidade, né, de conhecer a Tássia depois, né? Que na época eles namoravam, mas eu não conhecia a Tássia. Eu fui fazer o curso de contabilidade. Pasmem, gente, o Xande, ele tem curso de contabilidade, tá bom? Eu fiz ciências contábeis lá e tive a oportunidade de conhecer a Tássia, né? Não como ela, como outras 7 pessoas da Bica Exemplo, estudamos juntos, né? São amigos nossos hoje também, mas aqui em casa da Tássia, né? Eu falo assim, ali começou uma grande amizade e depois, através do sonho deles, nós realizamos nosso sonho também de estar abrindo a empresa, né? Porque como estava na informalidade, né, Tati? Porque o Xande, como ele estava com as 2 empresas, então ele ainda não tinha essa visão de se findar, de fundar mesmo na marcenaria. E aí foi assim, nossa, Xande, eles vão começar. E aí ele falou, então a gente vai ser o primeiro cliente, vamos começar com eles. Então foi mais assim, quando a gente começou, quando o Xande quis, né, colocar a firma em um escritório, era de vocês, porque eram vocês, apesar de ter outros amigos, né, mas que eles já estavam estáveis no mercado. E aí quando vocês falaram, não, se a gente incentivou, é com eles que a gente vai ficar. E foi assim, e era muito engraçado que quando abriu a empresa e o Vitor, a gente foi o primeiro cliente deles, e aí eu falava, meu Deus, eu incentivei o Vitor, a Tássia ainda está trabalhando em Rio Preto, porque aconteceu com eles como com a gente. Eles abriram a empresa e a Tássia começou e continuou em Rio Preto, Central, né? Nessa? Central, não é? Era Central, não era nem Rio Preto, era Central que eu trabalhava na Exato, e continuou. E aí o Vitor falava, gente, com uma empresa, nossa, o que ele está fazendo lá à tarde? Eu vou lá. Então eu saía da minha casa, eu ia, sentava lá no escritório dele e ficava, Vitor, o que você está fazendo? E batendo um papo para encher o dia dele. E quantas vezes eu fiz isso, né? Eu chegava lá, sentava e ficava, só para encher o dia dele. E aí era muito engraçado. Agora, hoje, se eu quiser tomar um cappuccino de Nesquik, só fora, né? Ou no podcast, né? E nós estávamos compartilhando essa história aqui antes de começar, e como é gostoso reviver esses momentos, né? Como nós somos gratos por vocês, né? Essa percepção, esse carinho que eles teve conosco. E lembrando, o sonho foi da Tássia, mas quem foi pro escritório foi eu. Detalhe importante, o sonho era dela, ela fez ele sair do emprego dele e ela não ficou. E ele falava, Tati, mas eu não quero isso, eu não sonhei isso, o sonho é dela. Eu falava, calma, daqui 1 ano ela vai estar aqui, daqui 1 ano ela vai estar aqui, isso vai dar certo. E a cada mês que passava, né, a gente falava, a gente conversava, nossa, fechou no azul, fechou no vermelho, não fechou. Ele falava, não fecha as contas. E ela continua, e ela quer insistir com essa empresa. E era assim, né? A gente pondo pano quente aqui. Falei, tá acabando tudo minha reserva e não tá indo. Não, gente, era muito engraçado porque o Vitor sempre foi muito organizado. Muito organizado, né, Vitor? Então ele tem uma planilha, não sei se você usa até hoje. Ele tinha uma planilha dos gastos dele, né? E como é que iam ser. E a reservinha ia. Não, Vitor, se zerar, a gente dá um jeito, a gente te ajuda. Não, Tati, não é isso. E a planilha até hoje. Até dezembro já tá tudo planilhado.
Tá vendo? Só que hoje mudou os números. Tem mais conta. Graças a Deus. Então, assim, pessoal que me entende, né? Começamos com 0 cliente, com uma Xande que estava abrindo a empresa com nós. Então, assim, nós tínhamos uma despesa fixa ali, mensal de aluguel, sistema e tudo mais, girava em torno de 3, 4 mil reais, não lembro se na época, e era quase 0 de entrada. Porque aí o trâmite de fazer a abertura da empresa demorava um pouco. Aí depois foi conseguindo os primeiros clientes, que todos vão ter oportunidade de vir aqui compartilhar essa história. Aí chegou um momento e falei, cara, vai demorar muito para acontecer isso, porque olha aqui, um cliente por mês, tal, né? Ninguém conhece nós, e era uma briga. E era escritórios grandes nas cidades, muito bons também. Falei, cara, isso daqui não vai dar certo. E a taxa no serviço dela. Falei, e eu nunca tinha trabalhado no escritório, eu sempre trabalhei em empresas. Aí, por exemplo, fui fechar minha primeira folha de pagamento. Eu fazia departamento fiscal, tinha muita experiência. Fui fechar minha primeira, demorei 2 dias, porque era totalmente diferente pra você gerar uma guia do fundo de garantia. Por que você manda a informação pro escritório? Eu falava, cara, eu não vou ficar nisso não, eu falava pra ela. Né, passou uns 2 anos, mas assim, difícil financeiramente, porque né, a reservinha que nós tínhamos foi consumindo e tudo mais. Aí teve muitas vezes ali no começo que eu falei, cara, não vai dar certo. Vou ter que voltar, porque eu sempre fui muito seguro, né? Então eu tinha nós tínhamos um salário bom na época. Sim, ganhava. Aí eu falei, cara, como que nós vai largar a mão, que era seguro, e investir num negócio que nem sabia se ia dar certo, se moía. Não tinha nem metade da visão que a gente tem hoje de mercado. Hoje eu vejo os investimentos que eu fiz esse ano, por exemplo, em conhecimento, minha turma fala, cara, se fosse naquela época lá, não tinha nem... Então, assim, a gente é grato, a gente agradece aqui, tá? Porque vocês deram um pontapé inicial e acreditaram no nosso sonho. Né? Foi um sonho que a Tássia colocou ali. E talvez se não tenha essa pessoa que fala, não, vai que nós talvez nem sabe nem se tinha dado certo. E além de acreditar, vocês acompanharam toda essa trajetória, sempre nos incentivando, igual a Tati contando. Cara, eu ia lá só pra encher liga, porque não tinha serviço. Imagina, não tinha cliente, como que ia ter serviço? Tinha que ficar procurando. Então, assim, a gente é grato, a gente agradece de coração. Muito obrigado, porque vocês fazem parte da Evidência. Eu acho que você nem sabia que eu ia preencher teu dia, né? Vocês fazem parte dessa história e nada melhor que vocês para contar. É que eu gostaria de ouvir de vocês. Como que era a Evidência lá em 2013, que foi o ano da nossa abertura, né? Teve toda uma trajetória. E como vocês viram a Evidência hoje em 2024? Olha, cara, como a Tabarelli, a Evidência começou pequeno, né? A gente somos pequeno ainda, né? Fala assim, mas a Evidência, igual você contou, a Tati contou, e ver hoje a Evidência, eu falo assim, é um sonho realizado para vocês. Assim, para mim, como cliente, eu posso dizer que vocês são muito bons, vocês fazem os trabalhos perfeitos. Tanto é que a Tati falou, eu sou contador, mas não exerço. Então, eu deixei a minha empresa na mão de vocês, confiei em vocês e sei que vocês fazem o melhor para cada cliente que vocês têm. Então, eu falo assim, a Evidência começou de uma forma, ela transformou no meio e hoje ela está uma empresa de sucesso e que tende a crescer mais. Por quê? Pela busca de vocês a estar aprendendo cada dia mais dentro do ramo de vocês e levar para a Evidência, né? Automaticamente a Evidência tem outras pessoas que trabalham dentro lá que vocês ou são formados ou estão formando e que eu falo assim, é uma equipe de vocês. Então a Evidência, para mim hoje, é essencial. Eu falo assim, e sou muito grato a vocês, cara. Eu quero falar na parte do profissionalismo, né? Assim, como era e como é, o que é hoje, né? Então, assim, quando vocês começaram, era na frente da casa de vocês. Vocês alugaram uma casa e na sala da frente da casa de vocês montaram um escritório. Então, assim, por mais que vocês tentassem ser profissionais e ter aquela postura, sempre tinha aquele envolvimento, né? Da casa com o profissional e às vezes o Miguelzinho chegou no meio dessa história, né? Que ia correndo no meio dos clientes, né? E o Miguelzinho corria e trazia brinquedo e era tudo muito... eu via que vocês queriam, que vocês tentavam e que vocês tinham sede para dar aquela eficiência para os clientes. Mas às vezes se perdia no meio por causa do ambiente que estava.
E aí, com a vinda da Isabela, aí seriam 2 crianças, né? No ambiente não deu. E o cachorro, porque também tinha um cachorro. Né? Tinha Meg, Eu né? não podia ouvir um cliente chegar que queria ir lá Gente, mas receber. não era um cachorrinho, era um cachorro. Ela queria receber todos os Border clientes. Collie. Era. E aí, com a chegada da Isabela, vocês foram empurrados, né, para poder procurar um novo espaço. E isso fez com que vocês também mudassem profissionalmente, buscassem outras coisas, porque foi a partir dessa saída de casa, saída do comodismo, que vocês também se transformaram, né? Então, assim, ver vocês lá atrás, o que vocês eram e o que vocês se tornaram hoje, é assim, é lindo e é um orgulho mesmo. Né? Você sabe, Tati, que você falando assim, eu lembrei de uma coisa que nós conversamos há um tempo atrás, não sei se você vai se recordar. Você falou assim para mim, Tássia, somente os filhos de vocês para fazer vocês mudarem e saírem da onde vocês estão para querer sempre o melhor. E na semana passada, quando eu fui gravar os podcasts, uma das perguntas era de onde eu tirava a motivação. E eu lembrei dessa conversa que nós tivemos e agora eu lembrei de novo, né? Porque para quem é mulher sabe a dificuldade que é ter o próprio negócio, muitas vezes quem tem filhos fazer essa conciliação. E eu vou até falar pelo Vitor porque eu tenho certeza que ele vai concordar comigo. Os filhos da gente são a nossa maior motivação para o crescimento, né? Porque tudo que a gente está plantando, está planejando, não vai ficar para mim e para o Vitor, né? É para o futuro deles. E aí você falou isso, eu me lembrei da conversa que nós tivemos lá atrás. É, porque foi mais ou menos isso, né? Vocês começaram pequenininhos, veio o Miguel, empurrou vocês para algo maior, para ter funcionários. Aí depois a Isa veio e agora se tornaram o que são, né? E hoje nós estava uma coisa que você comentou, Tati, que eu vejo, que nós sempre buscou essa excelência, né? Nós é muito chato na questão de... Só que nós barrava que acabava sendo um escritório de fundo de casa. Exatamente. Então tinha Aonde é? Na casa deles. Isso, tinha né? essa... Como que eu vou colocar a palavra? Não é essa rejeição, mas esse bloqueio de falar, pô, será que também eles Será sabem que é assim? bom? Porque será que é na bom? casa Porque dele. tá em casa. Então, essa mudança de ambiente, eu vejo que gerou muita autoridade para nós e o pessoal começou a ver com outros olhos. Hoje, assim, ainda não tá a sede que nós sonhamos, mas só do pessoal, né, conhecer lá, o pessoal entra lá no hospital e fala, nossa, porque é o barracão, o pessoal não vê, não imagina como que é lá dentro, que é né? lá dentro. Aí com os móveis planejados da Tabarelli Imóveis, né? Já vou fazer um merchan aqui. Então, assim, e como foi Já difícil faz fazer essa mudança? Porque ali, né, já tinha 2 filhos, já tinha uma responsabilidade muito maior. O investimento de mudar, vocês sabem, é muito alto. Então, assim, eu vejo que isso foi um divisor de águas e o principal também é buscar o conhecimento constante, que nunca para levar o melhor para os nossos clientes. Igual vocês falam, pô, eu confio, o Xande é formado, mas eu confio no trabalho de vocês. E nosso cliente é isso que nós quer levar para eles confiarem no nosso trabalho. E todo esse processo de mudança, né, quando foi para ir para a sede onde nós estamos hoje, Xande, Tati, tal coisa. Aí mais uma vez vocês foram falar assim, vamos que a gente tá junto, vai dar certo. Ah, mas se não der para mudar a frase do vídeo. Não, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso, não. O Xande falou, faz, depois a gente vê como vai fazer, como vai pagar. Aí o Xande fazendo tudo os móveis, eu falei, Xande, mas me passa o preço, que eu já quero saber que se eu vou dar conta de te pagar. Ô, Xande, eu preciso saber, Xande. Eu tô fazendo, depois nós acerta. Fica tranquilo. Xande, eu preciso dos valores, Xande. Ele só pode passar o valor depois de pronto, depois de acabado. Ele falou, depois de inaugurado. Vê o jeito que você quer fazer e você me paga. Então, assim, mais uma vez é gratidão. Gratidão por vocês acreditarem e a gente vê, em contrapartida, Tabarelli crescendo, né? Nós sabe também ajudamos nessa parte aí da segurança da empresa, porque trabalhar hoje com a parte fiscal, com a parte contábil, com a parte tributária, com a parte de gestão é complexo. E nós vemos a dedicação de vocês através da expertise, né? O Xande, como nós falamos, já é muito conhecido no mercado, até pela qualidade do serviço, não é de graça. Ninguém é conhecido de graça, porque nós é conhecido pelos nossos resultados. Então, nós sabemos que o resultado que vocês entregam é um resultado bom, por isso que vai ganhando essa credibilidade no mercado. E o que você vê, Xande, nessa trajetória de vocês de 10 anos? Você falou que cresceu quando 2010 até hoje cresceu. E como você vê a Tabarelli Imóveis, vocês dois, daqui 5 anos? Daqui 5 anos?
Vamos aumentar o tempo um pouquinho. 10? Depois 10, né? Porque Como que vocês querem que a Tabarelli Imóveis seja daqui 10 anos? Como vocês imaginam? Ô, Vitor, eu sempre penso numa empresa estável. Você entendeu? É claro que a gente pensa em sonho em crescer. Só que o que acontece? Com a falta de mão de obra e algumas coisas a mais, você pode investir em maquinário? Sim, mas eu falo assim, é, ser uma empresa estável, ser uma empresa idônea, que é, né, no caso, Sim. assim, não mudar o conceito da trabalho de imóveis, que é qualidade, eficiência e comprometimento com o cliente. Eu falo assim, você não é questão de você querer crescer ou deixar de crescer. É só de tamanho, uma firma estável, os clientes acreditando no nosso trabalho, vendo que nosso trabalho realiza sonho, né? Eu falo assim, então, peço que Deus me dê saúde, né? Para estar daqui 5 anos trabalhando ainda dentro da marcenaria, que eu falo assim, eu faço o que eu gosto. Eu levanto cedo, com prazer de trabalhar porque eu faço o que eu gosto. Não faço por hobby, tipo assim, eu gosto de fazer, gosto quando o cliente fica feliz, gosto quando um cliente fala, nossa, mas ficou lindo. Essa acho que é a melhor sensação, né? Sim, Para nós empresários, né? eu falo assim, é que nem você disse, né? Quanto ficou? Vitor, vamos fazer, depois dá certo. Eu falo assim, importante, eu queria que vocês tivessem um espaço legal, um espaço que é apresentável, como está lá hoje, né, entendeu? Renovamos as mesas, né, depois, né? Eu falo assim, então, referente à pergunta, eu quero ser uma empresa estável, que esteja aberta com bastante qualidade ainda. Eu falo assim, hoje, o que acontece? A maioria das pessoas que falam de Xande, ele tem qualidade, só que é um preço mais alto. Mas não. Você que está vendo, vai ver o podcast, pode procurar a gente, para tirar um orçamento sem compromisso, você vai ver que não tem mais esse lema, entendeu? Eu falo assim, por ser de qualidade boa, trabalhar bem, eu sempre falo para meus funcionários, mas tem que manter. Eu nunca vou deixar, eu nunca vou baixar a minha qualidade para Diminuir o preço. diminuir o preço, porque já aconteceu, já fazer a casa um cliente em Rio Preto, depois comprou umas casas para alugar e queria que fosse material de segundo, terceiro. Eu falei que eu não faço, eu não consigo mudar, entendeu? Para fazer material. Existe, também existe. Ferragem de segunda qualidade, até existe. O que eu penso? Existe mão de obra de terceira, quarta, até quinta qualidade, entendeu? Então, essa mão de obra que eu prezo é de qualidade total. A gente não é perfeito, alguma coisinha assim que pode ser que acontecer, mas eu sempre prezo e é isso que eu quero. Eu quero ser uma firma estável para frente. E até porque no nome final, que você está usando a qualidade A, B ou C, é a Tabarelli Imóveis que vai estar lá. Exatamente. Então, mesmo o cliente pedindo, eu quero que faz inferior. Então, tem que seguir os valores que vocês têm. Tanto é que na época eu não fechei essas outras duas casas lá em Rio Preto do cliente, por quê? Aí ele pegou outra empresa, você tem todo o total de liberdade, por quê? Se der um problema no trabalho, você vai chamar quem? E eu tento o menos possível dar manutenção. Porque eu falo assim, uma manutenção, você tem que ligar para o cliente de repente só pode 6 horas da tarde, ou 5, ou meio-dia, e nunca dá certo no horário que você quer. Então, por que eu falo assim em termos de qualidade? Porque tento trabalhar com melhor ferragem, melhor kit, melhor MDF, para quê? Para não me dar dor de cabeça e dar manutenção. Acontece, não vou falar que não tem a manutenção, tem, mas é mínima. Mais um insight poderoso. Cuidem da experiência do cliente. O Xande e a Tati, eles cuidam da experiência através da qualidade do produto, a qualidade do atendimento da equipe de trabalho. E você, que é prestador de serviço ou que é do segmento de indústria ou comércio, você também precisa cuidar da experiência do teu cliente. Então, o que você está fazendo para o teu cliente ter a melhor experiência possível e voltar a consumir de você? Então, fica aí mais esse insight.
Tati, quer complementar alguma coisa? Não. Ô, Xande, hoje com a Não. tua experiência, e se fosse para deixar uma mensagem para quem está começando a empreender, começou agora e está perdido, qual que seria assim a dica que você daria para esse empresário para ele ter um caminho aí mais assertivo? Não sabemos que não existe uma fórmula mágica, falar, ó, faz isso, isso e isso. Às vezes a mesma situação que você faz na mesmo tipo de empresa, a mesma ação que você toma dá resultados diferentes. Por exemplo, você pode pegar escritório de contabilidade e vou fazer uma ação de marketing, exemplo. Às vezes vai dar, não existe fórmula mágica para empreender, né? Mas qual dica que você daria para, cara, você está começando hoje, eu te falaria que isso é muito importante, você ter esse conhecimento para você gerir o seu negócio. Fala assim, tem duas formas de você abrir uma empresa. Uma que as duas formas pode ter sucesso, como pode ter fracasso. O que eu quero dizer com isso? Você começar uma empresa, vamos supor, marcenaria, que é o caso, tendo maquinário 100% pago, é uma história que você começa, você vai adquirir o cliente, você vai trabalhar com aquilo, com o cliente, você vai trabalhando. Agora, você começar uma empresa, montar e ter dívidas é uma situação meio complicada. Não que não tenha sucesso, tenha. E por incrível que pareça, hoje um rapaz veio atrás de mim, eu encontrei com ele, não vou citar nomes, né? Eu tô querendo abrir minha marcenaria. Falei, vai fundo, meu irmão. Tem espaço para todo mundo, eu falo assim. Só que trabalha com qualidade, trabalha com eficiência, trabalha com comprometimento com o cliente. Faça o teu melhor, cara. Ah, mas não sei dar preço, uma coisa, até perguntou para mim, como não tem problema, eu te ensino, cara. Eu falo assim, além de não vejo como concorrente, eu vejo como aliado, entendeu? Porque o mundo é muito grande, o espaço é muito grande, então tem espaço para todo mundo. Então eu falo assim, tem duas formas, igual eu falei, só que eu falo assim, trabalhe sempre com qualidade. E um item principal, honestidade. Não tenta vender uma coisa para o cliente, mudar depois, botar cor, porque existem várias cores iguais, só que eu falo assim, você vendeu um armário com XMDF, entrega com XMDF. As coisas vão acontecendo aos poucos, entendeu? Ou só para complementar esse teu ponto de vista, uma vez o João Apolinário falou uma frase que uma empresa para ter sucesso ela precisa de duas coisas, que é vendas e um produto ou um serviço bom. Então, todo mundo tem que saber vender, né? A não ser quando você está no nível de autoridade que todo mundo já te indica e tudo mais. E ter um produto e serviço bom. Por quê? Às vezes não adianta nós vender, eu falar, eu vou te entregar uma contabilidade assim, assim, assado, eu vender isso, na hora que eu entregar, não ser nem X valor. Aí você vai perder a credibilidade. Então, além de você ter o poder de vendas, você precisa também ter o poder de entregar o que foi prometido. Que é isso que você falou. Sim. Ter essa qualidade, essa eficiência. Esse era o medo que nós segurou muito nós no nosso crescimento. Por quê? A ideia inicial do Evidência Contabilidade era Vitor da Taça mais um. Por quê? Falei, se sair do Vitor da Taça, perde a qualidade. E assim, hoje eu posso afirmar para vocês que é uma cabeça muito pequena. Porque hoje nós temos uma equipe maravilhosa, o sucesso da Evidência se dá muito mais a eles do que o Vitor e a Tássia. E eles são muito mais qualificados. Hoje tem funcionários lá, colaboradores, que fazem coisa muito melhor do que o Vitor e do que a Tássia. Então, assim, o sucesso, você que é empresário, tem que confiar, tem que passar essa credibilidade e produto ou serviço tem que ser de qualidade. Se não for de qualidade, vai ter um sucesso momentâneo, mas não é duradouro. Então, assim, sempre prezem pela qualidade no teu serviço e no teu produto. E você tem as pessoas certas para trabalhar com você, né? Assim, as pessoas que vestem a camisa com você, entendeu? Assim, eu posso falar que eu tenho 2, 3, né, com meu pai, né? Assim, que estão junto com nós, que preza pela qualidade, é aquela questão, eles também estão junto comigo nessa daí. Porque assim, não adianta o Xande querer e eles não executar. Então, assim, o Eduardo, o Fábio, meu pai, eles tenta fazer sempre o melhor também. Eu falo assim, tenha coragem de ir, tenham coragem de investir, tenham coragem de ir atrás dos seus sonhos, tenham coragem de começar.
Porque só vai ter um resultado quem começa. Se você continuar parado do mesmo jeito, a sua vida não vai mudar. Como aconteceu com vocês, como aconteceu com a gente, né? Claro que tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, mas tenham coragem de começar. E esse final de semana nós estávamos conversando com uma pessoa e ela falou assim que ela é professora, e ela gostaria de moldar a mentalidade dos pais. Ela falou assim, criem seus filhos para serem empreendedores, não para serem empregados, porque você fala assim, desse jeito você nunca vai conseguir um serviço, estuda para passar num concurso, é sempre para ser empregado de alguém. Ela falou, não, a visão é outra. Ele tem que educar os filhos, tem que ter uma educação para que eles sejam empreendedores, porque mesmo que eles não sejam, eles vão dar o melhor deles lá, porque eles sabem fazer, porque eles têm uma mentalidade diferente. E infelizmente, hoje no Brasil, existe uma cultura entre a população que ser empresário, ter dinheiro, ter lucro, é ruim. Infelizmente, né? E o empresário, ele tem uma força muito grande na sociedade que, infelizmente, muitos ainda não conseguem enxergar. Da capacidade que ele tem de sustentar tantas famílias através da empresa dele, de conseguir modificar o futuro de tantas crianças ali, através das ações que ele faz, né, dentro da própria empresa e que vão afetar aquela família. Exatamente. Né? Então... Eu acho muito engraçado que tem muitos colaboradores empregados que não torcem para o sucesso de onde eles estão. Gente, é dali que sai o sustento dele, é dali que sai. E como assim, como você pode não querer que aquela pessoa se dê bem? Porque se ela não se der, reflete em você. Então você tem que querer sim que o seu empregador seja melhor para que você também seja. Né? Porque escada, é uma escada. Melhora aqui, vai melhorando para todo mundo. E eu vejo que a maioria, né, grande parte dos empregados não veem isso. Né? Gostam quando quebra uma máquina e fica o tempo lá parado. Gostam quando o computador e o sistema não funciona. Então, emenda um feriado e não vê só a necessidade. Não, você está vendo só do lado do empresário? Não. É porque precisa ter esse giro, né? Precisa ter esse comprometimento. Tudo tem seu tempo. Então, tem um tempo de descanso, mas também tem que ralar e tem que ajudar o seu empregador, né? A pessoa que te ajuda ali a crescer, a melhorar. Isso aí. Só complementando também esse assunto que você colocou dessa professora, que falou dessa mentalidade de criar filhos empreendedores, eu vejo assim que os pais hoje eles têm muita dificuldade em lidar com essas crianças que já nascem tão para frente. Eu posso falar isso porque o Miguel tem 7 anos, a Isabela tem 1 ano e meio. Um é completamente diferente do outro, assim, em nível hard, né? E eles já nascem acelerados. Eles já nascem querendo fazer, querendo ser independente. E hoje eu vejo que os pais têm essa dificuldade de modular o que a criança vive hoje, porque a gente modula até os 7 anos, só que até os 10 é o que ela vai absorver para as decisões de quando ela for em adulta. E os pais não conseguem ter essa percepção da importância deles, das atitudes, dos exemplos para o futuro dessa criança, desse futuro empreendedor. Tratarem filhos como os filhos e para o mundo, e não como eternos bebês, né? Exatamente. Do pessoal para seguir a página. É verdade, ó. Tá no final, mas você coloca no meio, Luiz, depois disso. Então, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, curta esse áudio, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando com várias histórias de sucesso e empreendedores que ainda virão por aqui. É isso aí. Se você quer começar a empreender, entre em contato com a Evidência Contabilidade e nós podemos te ajudar a realizar esse seu sonho. Estamos indo para o finalmente. Foi um prazer ter vocês conosco. Nosso primeiro era um sonho que tiramos do papel o projeto do podcast. Há muito tempo nós estamos aí ensaiando, né? E no evento lá nós tivemos a oportunidade de fazer um evento no Evidência Contabilidade, onde fizemos o lançamento do Evidência Cast.
E lá convidamos o Xande, que estava presente, mais uma vez nos incentivando no nosso evento. E lá ele... Acho que foi... Como que foi, Xande, esse dia para você? Na hora, ser sincero pra você, Vitor, eu fiquei sem reação. Eu imaginava imaginava não, tinha certeza que eu era o primeiro cliente de vocês, né? Mas não imaginava no momento de receber essa homenagem, porque hoje é difícil você receber um elogio, receber uma homenagem. Então eu cheguei em casa, falei para trás, nossa, eu cheguei até emocionado em casa. Chegou. Nossa, se você tivesse perdido para mim, fala alguma coisa, eu nem sei o que eu ia falar. Ainda bem que vocês não pediram. Porque ele chegou em casa, ele sentou no sofá e ele tava com o que vocês entregaram pra ele olhava assim, ó, e fazia assim, e não saía. Ele olhava e não saía. Foi muito engraçado. Ele falou assim, só cortando a vida, ele falou assim, eu falei pra ele, nossa, Xande, nem fez um momento lá e eu nem passei a palavra pra você falar um pouco, né? Aí foi onde que ele falou, ainda bem que você não falou que eu não tinha nem palavra. Mas é muito gratificante, eu falo assim, Vitor, eu falo assim, saber da história da Tabarelli, saber da evidência, tipo assim... Mas junto estão as duas histórias, né? Da forma que as duas começaram, da forma que as duas estão, da forma que a gente gere as empresas, eu falo assim, então é muito gratificante saber que vocês estão bem, saber que nós fomos a primeira empresa, abriu a contabilidade com vocês, saber o elogio que vocês, pelo carinho que vocês têm com nós, eu falo assim, então só agradeço a Deus mesmo por essa oportunidade, por sermos parte, né? Eu falo assim, não é só negócio, né? Vai muito além disso. Vai muito além. Tem amizade, tem publicidade, tem muito carinho por trás de muitas coisas. Então, fico feliz hoje por vocês, pela Evidência. Mais um sonho realizado, a Evidência Cast, né? E que Deus sempre continue os abençoando. Amém. Obrigado. Eu tô com saudade dos nossos terços, das nossas risadas, né? Porque a gente sempre rezou muito junto, a gente comia muito junto. E assim, as coisas foram acontecendo e assim, o movimento vai e a gente às vezes, numa fase da vida, a gente tem que fazer algumas escolhas para que tenham resultados lá na frente. E vocês fizeram várias, mas, né, dá pra gente voltar a ficar junto mais um pouquinho, se misturar mais um pouquinho e dar muita risada. E muitas coisas a gente viveu em Deus, né? Eu acho que a nossa história é como é porque a gente viveu muitas coisas em Deus. Então, eu peço para que vocês nunca esqueçam desse Deus, né? Nunca tirem ele da frente de vocês e nem dos filhos de vocês. Então, coloquem Deus sempre na frente e sigam, sabe? Então, é isso que eu peço para vocês, que vocês nunca se percam de Deus. Aconteça o que acontecer. Queria deixar mais um lembrete, né? Assim, agradecer a todas as empresas que eu passei, né? Pela oportunidade que eu falei no começo, pela oportunidade que me deram, pelo carinho que teve comigo, entendeu? Eu falo assim, e agradecer a meu pai e minha mãe, né? Hoje o que eu sou é por causa deles. Da forma deles, eles me educaram, entendeu? E depois o complemento, veio a Tati, né? Que sempre me incentiva, sempre me puxa na orelha e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, sempre incentivando. Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu acho que essa é a importância. Como vocês dois, a Tássia incentivou o Vitor, porque é assim, o Xande fez faculdade porque eu fiz com que ele fizesse. Ok, vamos abrir uma empresa, então vai. Não, vai. Ah, não, outra, vai. Então, assim, a importância de ter alguém que te empurra. Ele me segura e eu empurro ele. Então, esse complemento é importante. Como com vocês dois, né? Ela te empurrou, você foi, hoje você segura, né? Então, é assim, hoje você segura. Porque senão ela já tava com asas batendo por aí. Porque é que nem o meu mentor fala, minha visão é muito maior que minha condição. Exatamente. E como não é fácil também empreender em casal, né? Porque muitas vezes, uma vez eu falei num vídeo que nós estávamos viajando, eu fiz um vídeo lá e eu falei, pô, eu e a Tassi tem pensamentos muito diferentes. Nossa, mas choveu de gente perguntando, como assim? Eu achei que vocês eram igualzinho em tudo. Falei, não, é muito divergente, mas é muito.
O que a gente faz? A gente sempre toma a melhor decisão porque é o caso. Se é para o escritório, eu tenho um pensamento de outro, vai definir qual que é a melhor decisão para Providência. Se é para a família, eu tenho um pensamento de outro, mas qual que é a melhor decisão para a nossa família? Então, as decisões são sempre tomadas em conjuntos, respeitando a visão de cada um, porém sempre buscando o melhor caminho. Sempre um ou outro tem que ceder, porque normalmente, 99% das vezes, o meu pensamento é diferente do da Tássia. Muito. Então, assim, o pessoal não é, eu tenho que ter um sócio que é igual eu. Não, Imagina. geralmente, você tem que ter um que geralmente é diferente para ter uma visão diferente. Porque você fala, quero fazer isso, o cara fala, mas você me olhou por esse caminho aqui. Quem empreender, é que eu costumo falar, nós comentamos, não existe a fórmula do sucesso, mas existe a fórmula do fracasso. O que é o fracasso? Se você não tem gestão do teu negócio, o Xande eu sei porque ele tem tudo anotado, tudo planilhado, ele entende do negócio dele, sabe precificar, sabe dar atendimento. Então, assim, o sucesso não tem fórmula mágica, mas o fracasso tem. Quando você não tem gestão do seu próprio negócio, pode ter certeza que dificilmente vai sobreviver uma empresa. As estatísticas mostram 70% a 80% fecham as empresas em menos de 5 anos. Por quê? Não fez um planejamento necessário. Igual a Tati falou, tem um momento que ele tem que assumir risco. Abriu o escritório, você teve que trocar de um lugar que estava fixo para abrir a empresa, mas um risco calculado. Não aquele risco que a pessoa fala, não, eu vou sem medo, tem aquela famosa frase, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu mudo ela, falo, se tá com medo, se prepara, vai com medo, mas vai preparado. Porque não podemos arriscar destemido, mas é risco, empreender é risco. Hoje nós temos empresa, veio a pandemia, passamos por bons apuros. Chegou num momento, por exemplo, um exemplo, no começo da pandemia tinha cliente que ligava para nós chorando, falava, faz 14 dias que eu tô fechado, não fiz uma venda, eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem como que eu vou pagar vocês. Eu não sabia se eu chorava junto com o cliente ou se nesse trabalho bastante como psicólogo, porque, cara, e nós também não via, falei, cara, se as empresas não estiverem trabalhando, como que vai afetar nós, vai virar um ciclo. Então, assim, e quem garante que no mês que vem não aconteça algum imprevisto? Então, o empresário tem que estar sempre preparado, tanto entendendo o que está acontecendo na nossa empresa hoje, sempre pensando no futuro. Tem que ter, tanto é que a pandemia, o que potencializou da era digital, né? Evoluiu, o que era para ser em 10 anos, em um ano, todo mundo começou a atender delivery, começou a atender via WhatsApp. Hoje, para o escritório, é praticamente tudo digital. Hoje a gente não trabalha mais, é muito pouco malote, hoje é tudo digitalizado. A pandemia acelerou esse processo. Hoje estamos muito mais acelerados. E nós não todo, né? Como empresário. Por exemplo, antes de você falar com 5 clientes, tinha que pegar, ligar para 5 clientes, parar no tempo. Então você falava com 2, 3 pessoas. Hoje, com o famoso WhatsApp, às vezes você pega e fala, cara, eu fiz 40 atendimentos num dia. É meio que surreal, né? Vive assim, nesse mundo acelerado. O engraçado é que na pandemia pra gente foi diferente, né? Porque as pessoas foram para dentro de suas casas e aí viram a necessidade do que precisava. E aí, tipo assim, mudar armário, mudar cozinha, reformar escritório, porque muita gente foi trabalhar em casa, então precisava ter um ambiente para poder trabalhar e ter Nós trabalhamos triplo, né? Trabalhou muito mais. Então, assim, para alguns ramos foi muito complicado, né? Muito, muito mesmo. Mas para outros, como para a marcenaria, para a gente foi legal. E foi onde os e-commerce estourou também, né? Essas lojas online. Exatamente. Então... É uma das coisas que eu não esqueci de falar, para finalizar. Fica à vontade. Um empreendedor, nunca misture pessoa física com pessoa jurídica. Porque como eu estava sozinho há 4, vamos supor, a empresa faz 14 anos, né? Levei um certo tempo certinho, depois eu dei uma relaxada uns 2, 3 anos. Misturei físico com jurídica. Faz uns 4, 5 anos que eu voltei a dividir pessoa física e jurídica. Então para quem está querendo empreender, não misturar. Não. E é muito engraçado porque, tipo assim, o Xande, ele é muito assim, olha, a gente vive com isso. É isso daqui que nós temos para poder gastar. Então, a gente vive realmente como se nós tivéssemos salário. Por quê? Se ele quer comprar uma máquina nova, fazer um investimento, então ele precisa ter um capital. Então, se a gente gastar tudo aquilo que a gente consegue de lucro, como que a gente também vai investir, né? Então, assim, é tudo muito planejado. Quer trocar um carro? Não é porque tá ganhando bem agora que vai trocar o carro. Não é assim, né? Então, é tudo muito planejado. E isso ele tem de qualidade. Ele consegue fazer essa divisão e me segurar.
É essa parte, né? O de segurar o outro também. Eu empurro, mas ele me segura. Então a gente tem essa cumplicidade nesse jogo em várias coisas. Então, empresário, pega esse insight que Tati, essa é sempre uma dica que eu deixo para todos os empresários que a gente está começando e falo muito nas nossas mentorias. Primeiro, a sua empresa rica. Depois o empresário. Não inverta a ordem. E segundo, que eu aprendi com o nosso mentor, cuide da sua saúde para você cuidar da sua empresa. Então, primeiro empresa rica, depois o empresário. Aí na outra, cuide da sua saúde para você poder cuidar da sua empresa. Exatamente. Esse detalhe é as duas dicas financeiras básicas para você que vai empreender. Primeira, separação de pessoa física, separação de pessoa jurídica. Xande, se falar, todo mundo sabe, todo empresário sabe. Mas é difícil pôr em prática. É. Então, como a Tati falou, pô, é difícil, o Xande consegue segurar. Parabéns, que é difícil. E segundo, defina um prolabore fixo. A Exatamente. empresa, É a empresa não e é o que a caixa gente- eletrônico. E é o que a gente tem. É isso. Definam. Por quê? Você precisa reinvestir no seu negócio, você precisa ter o dinheiro ali. Então, assim, dica número 1, separe pessoa física de pessoa jurídica. E dica número 2, defina seu prolabore fixo. Não Fixo. utilize a empresa como ponte de enriquecimento. Não inverta a ordem. Se você tiver o CPF rico antes da empresa, provavelmente sua empresa vai estar fadada ao fracasso. É, uma das coisas que você falou, né, que é a outra parte, que é cuide de sua saúde. Os motivos de atraso que o Xande teve realmente foi por saúde, né, porque faltou esse cuidadinho, né, então realmente é importante falar isso. Vai ter um Tony. Então, realmente, é importante mesmo, né? Se cuidar da saúde, né? Não ser só, não trabalhar, não chegar até o seu limite. Não, cuide sim de você, porque para sua empresa funcionar, você também precisa também. E até hoje eu estava conversando com empresários, né? Que tá nesse ponto. Muito trabalhar, falou, cara, cuidado, cuida da saúde também, Falou porque assim, eu não chega tô num nem ponto. comendo. Aí eu falei, Chega- como assim você não tá comendo? Chega num Não, não tô ponto que isso vai ter comendo. reflexo. Vai. Entendeu? E às vezes ele não tem, é irreversível dependendo do tipo de reflexo. Então vou deixar para dona Tássia finalizar nosso primeiro Evidência Cast. Só um segundinho só. Ai, lá vem, não é Não. pra mim não, né? Não. Você acha que me atender um tom? Não. Tranquilo. Eu tô diante de uma frase que tá escrita assim. Tudo aqui já Tudo foi aqui um já sonho. foi um sonho. Eu falo assim, então, nós sonhamos lá atrás, entendeu? Esse sonho virou realidade. Então, eu falo assim, e temos que sempre sonhar para manter as nossas empresas abertas, entendeu? Sonho e realidade caminham juntos. Nossa, é verdade. Amém. É isso É aí. verdade. Muito bem. Começamos nosso sonho juntos, estamos construindo juntos, tenho certeza que vamos juntos até. Vocês começaram abrindo, né? A gente saiu da informalidade no sonho de vocês, apostando no sonho de vocês e vocês apostaram na gente. Então, eu acho que é essa cumplicidade, né? Que seja para nós eternamente. Agora, para mim, Entre chega. família, entre tudo, entre cachorros, Ai, entre vai. crianças, entre tudo. Só uma pergunta agora para vocês dois. Ai, Vocês indicariam Evidência Contabilidade claro. para uma. E por qual seria o motivo da indicação? Eficiência. Qualidade e comprometimento com os clientes. Então, esse foi o primeiro episódio do Evidência Cast. Continue ligados, porque nos próximos, muitas histórias diferentes e inspiradoras também aparecerão por aqui. Até a próxima! Até a próxima!